Eu estava dobrando roupa no quarto quando meu marido apareceu na porta com aquela expressão que eu conheço de 13 anos de casamento. Não é a expressão de quando ele quer me contar algo bom. É a expressão de quem já tomou uma decisão e está calculando qual o melhor ângulo para me apresentar ela como se fosse uma pergunta. Fiquei dobrando a camiseta que estava na minha mão. Aprendi que parar o que estou fazendo sinaliza que estou me preparando para receber um impacto, e eu não queria que ele soubesse que já estava me preparando, mesmo quando estava. A Letícia se separou, ele disse. Letícia é a irmã mais nova dele. Tem 37 anos, mora num apartamento de 3 quartos no bairro vizinho com a filha adolescente, e é o tipo de pessoa que transforma qualquer espaço que ocupa numa extensão da própria vida, com as coisas dela espalhadas, os horários dela impressos em cima dos horários dos outros, a presença dela preenchendo os cantos como água que encontra o nível. Não é maldade, nunca foi maldade. É que ela cresceu sendo a mais nova, a que chorava e os outros corriam, a que sempre teve alguém para absorver o que ela não conseguia absorver sozinha. Coloquei a camiseta dobrada na pilha, peguei a próxima. Quando? Semana passada. O Marcos saiu de casa. Ela está com a Giovana. Giovana é a filha dela. Tem 16 anos, cabelo comprido que ela prende de um jeito diferente todo dia, fone de ouvido que raramente sai dos ouvidos, e aquele jeito de adolescente de ocupar o sofá inteiro mesmo quando está sozinha nele. Dobrei mais devagar. E o apartamento deles? Meu marido encostou no batente da porta. Ele passou a mão no pescoço, que é o gesto que ele faz quando está chegando na parte que não quer dizer. O Marcos pagava o aluguel. Contrato no nome dele. Ela tem até o fim do mês para sair. Parei de dobrar. Olhei para ele. Ele olhou para a janela. Você já disse alguma coisa para ela? Eu disse. Não foi pergunta. Ele ficou em silêncio 1 segundo a mais do que devia. Disse que a gente provavelmente teria condições de ajudar por um tempo, enquanto ela se organiza. Provavelmente teria condições de ajudar. Larguei a roupa em cima da cama, fui até a janela, fiquei olhando para a rua lá embaixo. Era uma terça à tarde, o sol ainda estava alto, o tipo de tarde que não deveria ter peso nenhum, mas estava ficando mais pesada a cada palavra. Tenho 40 anos, tenho um filho de 11, uma casa de 3 quartos que a gente levou anos para comprar, e um trabalho como analista financeira num escritório que me exige concentração, prazos e a capacidade de separar o que é urgente do que é só barulho. A nossa casa tem uma lógica, tem horários de dormir, tem uma cozinha que eu organizo do jeito que funciona para mim, tem um quarto de hóspedes que é também onde eu guardo os meus documentos, as minhas pastas de trabalho, a caixinha de madeira que era da minha avó. Tem um ritmo que eu e meu marido construímos conversando e ajustando, peça por peça, ao longo de anos. E agora esse ritmo estava prestes a receber 2 pessoas que ninguém me perguntou se eu queria receber. Por quanto tempo, eu disse sem me virar. Ele achou que 1 semana seriam suficientes para ela se organizar, talvez 1 mês. Virei. Meu marido estava me olhando com aquela expressão de quem está torcendo para eu não fazer a pergunta certa. Eu fiz. Você disse que a gente provavelmente teria condições antes de me perguntar se eu queria ter condições. Ele abriu a boca. Fechou. Ela é minha irmã, Fernanda. Eu sei quem ela é. O que estou perguntando é se alguém considerou que essa é a minha casa também, antes de oferecer ela como solução. Ele ficou em silêncio. Eu conheço esse silêncio. É o silêncio de quem sabe que a mulher tem razão, mas está esperando que ela canse de ter razão antes que ele precise concordar em voz alta. Fui para a cozinha. Não bato porta. Não porque não queira, mas porque bater porta é entregar o que você está sentindo antes de terminar de entender o que está sentindo, e eu precisava terminar de entender primeiro. Esquentei água para um chá. Fiquei olhando para a chaleira como se ela fosse me dar uma resposta. 1 mês. Eu e a Letícia num espaço que a gente sempre dividiu em doses pequenas, visitas de fim de semana, jantares com hora para acabar, a Giovana usando o banheiro que o meu filho usa de manhã, a cozinha com 2 lógicas tentando coexistir. O quarto de hóspedes, que é o único espaço da casa onde eu consigo trabalhar quando preciso levar coisa do escritório para casa, cedido para quem vai dormir lá sem saber que aquele espaço tem um outro uso que não é só cama. Peguei o celular. Liguei para minha amiga Cláudia. Cláudia tem 43 anos, é advogada, tem 2 filhos adultos e é a pessoa mais direta que eu conheço. Quando você termina de contar alguma coisa para ela,
Ela não pergunta como você se sente. Ela pergunta: o que você vai fazer? Contei tudo. Ela ficou em silêncio por uns 4 segundos. Você vai deixar? Ainda estou pensando. Fernanda. Ela disse meu nome do jeito que diz quando quer que eu preste atenção em mim mesma. Você sabe o que acontece quando você aceita sem colocar as condições na mesa desde o começo? Eu sabia. Tinha visto acontecer com minha vizinha quando aceitou a sogra por 1 mês e a sogra ficou 8. Tinha visto acontecer com minha prima quando deixou a cunhada entrar sem regras e 2 meses depois não reconhecia mais a própria rotina. O provisório se instala, cria raiz antes que você perceba. E aí arrancar dói em todo mundo. Dorme com isso, eu disse. Dorme, ela disse. Mas não acorda diferente do que você é. Desliguei. Fiquei olhando para o teto do quarto. O ventilador girava. Lá fora, uma criança gritava de brincadeira na rua. Fiquei pensando na Letícia. No fundo, eu não tenho nada contra ela como pessoa. Ela é engraçada, é presente com o meu filho. É o tipo de pessoa que manda mensagem para saber se você está bem, sem precisar de nada em troca. O problema nunca foi quem ela é. O problema é que quando ela entra num espaço, ela expande até onde o espaço deixar. E se o espaço não tiver limites claros, ela expande além, não por malícia, mas porque nunca aprendeu que o limite existe mesmo quando ninguém ergue a voz. Na manhã seguinte, depois de levar meu filho para a escola, passei pela padaria do bairro com tempo. Pedi um café, sentei numa mesa do lado da janela, abri o bloco de notas do celular. Comecei a escrever o que era fixo, o que era variável, o que precisava de atenção antes que elas chegassem. No intervalo do almoço, liguei para minha irmã Beatriz. Beatriz tem 35 anos, mora do outro lado da cidade, é professora e é a pessoa que, quando eu preciso de ajuda, não pergunta se eu preciso. Ela pergunta qual dia e qual horário. Contei tudo. Ela ficou quieta por um momento. O que você está planejando fazer? Eu contei o que estava planejando. Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Posso pegar o Davi nas segundas e quartas à tarde? Só se você puder de verdade. Ele é meu sobrinho. Manda o horário. Voltei para o trabalho com a cabeça mais organizada. À tarde, com 20 minutos entre uma reunião e outra, abri o site de uma escola de pilates perto de casa. Eles tinham aulas nas segundas e quartas, das 19h às 20h15. Me matriculei, paguei 1 mês adiantado. Se eu fosse ter menos silêncio dentro de casa, eu precisava garantir silêncio em outro lugar. A segunda coisa foi reorganizar mentalmente o quarto de hóspedes. A cama ia ficar, o guarda-roupa ia ficar, mas a mesa pequena onde fico com meu computador nos fins de semana, as pastas, a caixinha da minha avó, essas coisas iam para o nosso quarto antes que a Letícia chegasse, não como protesto, como prevenção. A terceira coisa foi mandar mensagem para o grupo das minhas amigas de faculdade, que existe há 12 anos, mas que a gente usa de verdade só quando precisa. Perguntei se ainda estava de pé o combinado do cinema que a gente ficava adiando fazia 3 meses. 4 responderam em menos de 5 minutos. Quando busquei meu filho na escola, ele me perguntou se a tia Letícia e a Giovana iam mesmo morar com a gente. Como você sabe disso? Eu disse. Papai me contou. Respirei fundo. Então meu marido tinha contado para o meu filho antes de terminar de resolver com a minha participação. Guardei esse dado para mais tarde. Por um tempo, eu disse, mas a nossa rotina continua a mesma. Ele assentiu. Voltou a olhar pela janela do carro. Depois perguntou, a Giovana vai dividir o banheiro comigo? É possível. Por quê? Ela demora muito. Tratei de uma coisa de cada vez. Naquela noite, depois que meu filho foi dormir, me sentei na sala com meu marido e disse, preciso te contar algumas coisas antes da Letícia chegar. Ele colocou o celular na mesa, me olhou. Respirei fundo, não de nervosismo, do tipo de respiração de quem sabe o que vai dizer e só precisa de 1 segundo para dizer direito. A Letícia é bem-vinda aqui. Disse isso de verdade, mas eu preciso que algumas coisas fiquem claras antes que ela chegue. Meu marido ficou quieto. Continuei. Primeiro, o quarto de hóspedes é o quarto dela, mas amanhã eu vou mover minha mesa, minhas pastas e as minhas coisas pessoais para cá. Se eu precisar trabalhar de casa, eu uso a mesa da sala.
Mas eu preciso que ela saiba que aquele espaço tem uma função além de ser quarto e que eu posso precisar dele às vezes. Você conversa com ela sobre isso antes de ela chegar. Meu marido abriu a boca, eu continuei. Segundo, a rotina do Davi não muda. Horário de dormir, alimentação e tempo de tela. Não quero que a Letícia ou a Giovana, sem querer, comecem a abrir exceções porque são visita e querem agradar. Você fala com ela sobre isso. Ele estava me olhando com a expressão de quem está procurando onde está a briga nessa conversa e não está encontrando. Tem mais uma coisa. Me matriculei num Pilates. Segundas e quartas à noite. A Beatriz pega o Davi nesses dias. Isso não é pedido de permissão, é aviso. Quando você fez tudo isso? Hoje. Mas você disse que ia pensar. Pensei. Isso é o resultado. Ele ficou em silêncio por um momento. Por que você não me contou enquanto estava organizando? Deixei a pergunta ficar no ar. Por que você não me contou antes de oferecer a nossa casa? Ele olhou para o chão. Você dispôs do meu espaço sem me perguntar. Eu organizei o que precisava para manter o equilíbrio daqui. Me parece proporcional. Ele ficou quieto por um longo tempo. Depois disse: Você vai falar com a Letícia sobre essas condições? Algumas sim, quando for o momento certo. Outras você fala. Você é o irmão dela. Certas coisas saem melhor da sua boca do que da minha. Ele não respondeu logo. Depois assentiu devagar, do tipo de assentir que significa que a pessoa entendeu mais do que o que foi dito. Fui pro quarto. Dormi bem. A Letícia chegou numa quinta à tarde com a Giovana, 2 malas grandes, 3 sacolas de plástico, com coisas da cozinha que ela não quis deixar para trás, e aquele sorriso largo de quem está tentando demonstrar que está bem quando ainda não está. Os olhos dela tinham aquela cor de quem chorou bastante nos últimos dias e estava descansando entre um choro e outro. Meu filho foi correndo abraçar a tia. A Giovana e ele se cumprimentaram com aquela cerimônia de quem não se vê faz tempo, mas se conhece de sempre. Mostrei o quarto, onde ficava o banheiro que elas iam compartilhar com o Davi de manhã, o espaço no armário da área de serviço. Disse que o café da manhã era às 7, que o almoço cada um resolvia no próprio horário durante a semana e que jantar a gente tentava comer junto quando dava. Obrigada, Fernanda, a Letícia disse. Sério, eu sei que não é pouca coisa. É um período, eu disse. A gente vai se organizando. Ela assentiu com aquele jeito de quem está tentando não parecer aliviada demais, para não soar como se estivesse se instalando. Os primeiros dias foram de ajuste silencioso. Eu observava, não fiscalizava. São coisas distintas. Observar é entender onde as fricções vão aparecer antes que elas apareçam. Fiscalizar é esperar para punir. Não era isso que eu queria. Na sexta de manhã, a Giovana usou o banheiro por 40 minutos antes que meu filho conseguisse entrar. Ele chegou à escola no limite do horário. Quando a Letícia desci para café, eu disse: o banheiro de manhã tem fila. Davi sai às 7h20. A partir de amanhã, ou a Giovana usa antes das 7 ou usa depois que ele sair. A Letícia olhou para mim. Claro. Desculpa. Vou falar com ela. No dia seguinte, a Giovana desceu às 6h50. Anotei aquilo. Na segunda semana, a Letícia começou a procurar emprego de verdade. Saía de manhã para entrevistas, voltava no início da tarde, ficava no quarto com o computador. Às vezes eu ouvia ela ligando para alguém com voz de quem está tentando soar mais inteira do que está. Havia algo de corajoso naquilo. Na quarta da segunda semana, cheguei em casa do trabalho e a cozinha estava diferente. Não estava suja, estava reorganizada. O armário onde fico com as especiarias tinha as coisas em posições diferentes. A gaveta dos utensílios estava com outra lógica. A Letícia tinha passado a tarde arrumando porque queria ajudar, e para ela ajudar significava organizar do jeito que faz sentido para ela. Fui até o quarto dela, bati na porta. Ela abriu com um sorriso. Reorganizei um pouco a cozinha para ficar mais funcional. Respirei fundo. Eu ouvi. Mas a cozinha já tinha uma lógica que funciona para mim. Você pode usar à vontade, mas prefiro que não mude onde as coisas ficam sem me perguntar antes. Posso não achar o que preciso quando precisar. O sorriso dela diminuiu um pouco. Ela ficou com aquela expressão de quem fez algo com boa intenção e não estava esperando esse retorno. Eu entendo. Desculpa, vou desfazer.
Não precisa desfazer tudo agora, mas da próxima vez me pergunta antes. Ela assentiu. Desci. Não havia clima ruim. Havia clareza, que é diferente de frieza. Naquela noite, meu marido me encontrou na cozinha depois do jantar. A Letícia me disse que você foi um pouco seca com ela hoje. Enxuguei as mãos no pano, olhei para ele. Fui direta. São coisas diferentes. Ele ficou me olhando. Ela reorganizou a minha cozinha sem me perguntar. Eu disse que prefiro que ela pergunte antes. Não gritei, não fiz drama, só disse o que precisava ser dito. Meu marido ficou em silêncio. Se isso gerou desconforto, o desconforto tem uma função, eu disse. Ela vai lembrar na próxima vez. Ele saiu da cozinha sem responder. Fui para a cama. Na manhã seguinte, a Letícia me ofereceu café sem cerimônia. Eu disse que queria. A gente tomou juntas à mesa enquanto meu filho comia o pão. Não havia clima ruim. A coisa tinha sido dita, entendida e já era passado. A primeira fricção de verdade aconteceu no final da segunda semana, numa terça à noite. Eu estava numa reunião online importante com um cliente de fora do estado, câmera ligada, usando o canto da sala que uso quando preciso de uma call profissional em casa. Tinha avisado na véspera. Terça à noite, das 20 às 21h30. Reunião importante. Preciso de silêncio na sala e no corredor. Às 20h40, a Giovana e 2 amigos dela entraram no apartamento sem avisar. Ela tinha convidado gente de fora sem perguntar para ninguém. Os 3 vieram pela sala rindo alto, um deles com caixa de som tocando alguma coisa, e passaram no exato momento em que eu estava apresentando uma planilha para o cliente. Levantei a mão para o cliente, pedi 1 minuto, coloquei no mudo. Me virei. A Giovana me viu e ficou branca. Não é o momento, eu disse com voz baixa e clara. Vocês precisam sair da sala agora e ficar em silêncio até eu terminar. Eles foram para o quarto da Giovana em menos de 30 segundos. A caixa de som sumiu. Voltei para a reunião. Terminei no horário. Quando a reunião acabou, fui até o quarto da Giovana e bati na porta. Ela abriu. Os amigos estavam lá ainda. Convidado precisa de autorização para subir, eu disse diretamente para ela. Não para qualquer pessoa, mas para ela. Você morava noutra casa com outras regras. Aqui, você fala comigo ou com o meu marido antes, tudo bem? Ela olhou para o chão. Tudo bem, desculpa. Voltei para a sala. Meu marido estava lá. Você foi grossa com ela. Fui direta, eu disse. Se você tivesse visto a expressão do cliente quando 3 adolescentes entraram rindo na minha reunião, talvez entendesse. Ele é a filha da minha irmã, Fernanda. Eu sei quem ela é. E ela vai aprender que a casa tem regras, não porque eu queira punir ela, mas porque ela vai morar no mundo inteiro a vida dela, e o mundo tem regras que ninguém vai suavizar por ela ser jovem. Meu marido ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, você não poderia ter esperado os amigos irem embora para falar? Pensei por um segundo, poderia. Mas ela precisa entender que o momento importa. Ela escolheu o momento dela. Eu escolhi o meu. Ele saiu da sala. Eu fui para o quarto. Dormi bem, o que surpreende sempre quando à noite teve algum atrito. Na manhã seguinte, a Giovana desceu para café mais cedo do que o normal. Ficou quieta por um momento, depois disse. Desculpa de ontem. Foi sem querer, mas foi descuidado. Agradeço você falar isso, eu disse. Aceitei a desculpa. A conversa acabou. Meu filho olhou para a gente sem entender o que tinha acontecido. Comeu o pão dele em paz. A partir da 3ª semana, alguma coisa começou a mudar na dinâmica do apartamento. Não foi um evento, foi um acúmulo de pequenos ajustes que foram se sedimentando, como areia que vai encontrando o nível. A Letícia passou a avisar quando ia cozinhar algo que usaria a cozinha por mais de meia hora. Passou a perguntar antes de reorganizar qualquer coisa, mesmo pequena. Passou a manter o banheiro como encontrava, o que na primeira semana não era o caso. A Giovana passou a mandar mensagem antes de convidar alguém. Passou a usar fone de ouvido quando estava na sala. Passou a ocupar menos espaço não porque alguém mandou, mas porque entendeu que o espaço não era dela sozinha. Nada disso veio de sermão. Veio de um limite que estava claro desde o começo e que não se moveu nenhuma vez que alguém, sem perceber, tentou empurrar. Meu marido percebeu antes de eu comentar.
Você não brigou com elas nenhuma vez, ele disse numa noite em que a gente estava na varanda depois que o Davi foi dormir. Não precisei brigar. Como você fez isso? Olhei para ele. Fui consistente. Toda vez que uma linha foi cruzada, eu disse. Não depois de 3 vezes. Não depois de engolir até transbordar. Da primeira vez. Sem drama, sem acúmulo. Só a informação de que aquilo não funcionava para mim. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você podia ter feito isso comigo também às vezes. Deixei a frase pousar. Aprendo devagar, eu disse, mas aprendo. A virada de verdade aconteceu numa sexta à noite que eu não estava esperando. Eu estava na cozinha preparando uma xícara de camomila quando a Letícia entrou, ficou encostada na geladeira, cruzou os braços com aquele gesto de quem está segurando alguma coisa faz tempo. Posso te falar uma coisa? Pode. Eu fiquei brava no começo, ela disse, com a história da cozinha, com a conversa sobre a Giovana. Fiquei achando que você era fria, que não gostava de mim do jeito que eu pensava. Fiquei olhando para ela sem responder logo. Mas fui entendendo com o tempo que não era frio, era só honesto, e eu nunca tive muito disso. Meu ex nunca dizia o que estava incomodando. A nossa casa era um acúmulo de coisas não ditas até que não cabia mais nada, e aí explodiu. Aqui é diferente. Eu ouvi tudo antes de falar. Não tenho nada contra você, eu disse. Nunca tive, mas eu aprendi que guardar não protege ninguém. Só adia o problema e aumenta o tamanho dele quando chega. Ela ficou olhando para o chão. Acho que eu precisava de um lugar assim para entender isso. Você incomoda às vezes? Eu disse antes que ela pudesse perguntar. Às vezes. Não porque você seja uma pessoa ruim. Porque dividir espaço com alguém que não é do seu núcleo original é difícil para todo mundo, independente de quem seja essa pessoa. Mas você também tem feito a sua parte. Ela ficou em silêncio. Depois disse, baixinho, eu tenho medo de não conseguir me reerguer dessa vez. Olhei para ela. Nas outras crises eu era mais nova, sentia que tinha tempo. Agora tenho 37 anos e uma filha de 16 e não sei quanto tempo eu tenho. Deixei ela terminar. Você tem mais do que acha, eu disse. Mas só você consegue medir isso de dentro. Ela deu uma risada curta que não chegou a ser alegre, mas já não era só tristeza. Foi a primeira vez que eu vi ela rindo sem estar se esforçando para parecer bem. Fui pro quarto com minha camomila. Fiquei olhando pro teto por um momento. Havia algo de diferente naquele apartamento naquela noite. Uma leveza que não estava lá nas semanas anteriores. Na segunda semana do mês seguinte, a Letícia conseguiu uma entrevista que parecia boa. Voltou para casa diferente, com aquele andar de quem está carregando uma notícia, mas ainda não sabe se acredita nela. Como foi? Eu disse quando ela entrou. Acho que foi bem. Vou saber em 3 dias. Naqueles 3 dias, eu a vi acordando mais cedo, ficando mais quieta, mas de um jeito diferente do quieto das primeiras semanas. Era o quieto de quem está esperando e consegue esperar porque tem chão embaixo dos pés. Na quinta, ela desceu para a cozinha com o celular na mão e os olhos brilhando daquele jeito específico. Passei, ela disse. Eu parei o que estava fazendo. Que ótimo. De verdade. Começo segunda. Tem data para sair? Ela sorriu sem mágoa na pergunta porque não havia mágoa na pergunta. Preciso de umas 2 semanas para assinar um contrato novo, encontrar um lugar. Posso ficar até organizar? Pode ficar até organizar tudo direito. Ela me olhou por um segundo. Obrigada por ter me deixado ficar aqui. Eu sei que não foi fácil para você. Não foi, eu disse sem suavizar. Porque suavizar seria mentir, e eu não queria mentir. Mas também não foi impossível. E vocês fizeram a parte de vocês. Ela assentiu. Foi pro quarto ligar para a mãe delas. Ouvi a voz dela pelo corredor, mais alta, mais aliviada. Havia algo de leve naquele som. Na última semana, o apartamento foi voltando ao seu ritmo naturalmente, como casa que vai lembrando de si mesma. A Letícia saía mais cedo, voltava diferente, começou a falar sobre o novo apartamento, sobre o bairro, sobre a escola da Giovana que ficava mais perto. A Giovana começou a fazer as próprias pesquisas, a checar horários de ônibus, a ocupar menos espaço compartilhado porque sua cabeça estava mais no próximo lugar do que no atual. Meu filho fez um desenho para dar para Giovana na véspera da saída delas. Uma cena de videogame que eles tinham jogado juntos numa tarde, os 2 personagens lado a lado na tela.
Entregou com a solenidade de quem está entregando algo importante. Vou colocar na parede do quarto novo, ela disse. Pode, ele disse, mas não pode rasgar. Não vou rasgar. Na manhã da saída, a Letícia acordou cedo e fez café para todo mundo. Pão quentinho com manteiga, suco de laranja espremido na hora, aquela manteiga com sal que ela comprou semana passada sem avisar, e eu quase fui falar, mas decidi deixar porque era a última semana e era manteiga com sal, não uma reorganização da cozinha. Ficamos os 4 à mesa. O Davi comeu 2 pães. A Giovana mostrou para o celular a foto do quarto que elas iam alugar, um apartamento pequeno, mas com uma janela grande. Havia naquele café da manhã uma qualidade de coisa terminada com cuidado, não perfeita, mas honesta. Quando elas estavam saindo, com as malas no corredor e as sacolas empilhadas pelo elevador, a Letícia parou e me olhou. Você um dia me ensina como você faz isso? Faz o quê? Dizer as coisas quando incomodam, sem guardar, sem explodir, com aquela calma que parece natural, mas eu sei que não é. É prática, eu disse. É desconfortável no começo. Depois fica menos. Ela me abraçou. Um abraço de verdade, não de cortesia, do tipo que aperta do mesmo jeito que diz obrigada. Saíram. Fechei a porta. Fiquei parada no corredor por um momento. O apartamento estava quieto com aquela qualidade específica de quando o espaço volta a respirar no próprio ritmo. Meu filho apareceu da sala. Mãe, posso ligar o videogame? Depois do café. Ele voltou para a sala resmungando. Fui para a cozinha. Meu marido apareceu com o cabelo ainda despenteado do sono, se encostou na pia, me olhou. Você está bem? Estou. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, eu não sabia que você carregava tanta coisa antes disso tudo. Virei para ele. Não é que eu carregava, é que eu não sabia que podia não carregar. Achava que ser boa esposa, boa anfitriã, boa cunhada, significava absorver o que os outros precisavam da forma que eles precisavam, sem reclamar, sem condição. Que o meu desconforto era problema meu, não problema de quem causava. Ele ficou me olhando. E agora? Ele disse. Agora eu sei que não é generosidade ceder o que não foi pedido que você cedesse. É só um hábito antigo que aprendeu a se chamar de bondade. Ele ficou em silêncio por um tempo comprido. Depois disse, você vai continuar com o Pilates depois que isso tudo passar? Sim, pelo menos uma vez por semana. Ele hesitou. Posso ir junto algum dia? Olhei para ele. 13 anos, e ele ainda consegue me surpreender quando escolhe. Pode, eu disse. Mas você vai ter que comprar um tapete. Ele deu uma risada. Uma risada de verdade, não de educação. Fui até a janela. Abri mais para entrar vento. A manhã estava clara, aquele tipo de manhã que parece lavada antes de qualquer coisa acontecer. Fiquei pensando em tudo que tinha custado chegar até aquela manhã com aquela leveza. Não só as semanas da Letícia e da Giovana, os anos antes, as vezes que eu disse que estava tudo bem quando não estava. As vezes que eu recolhi o meu espaço para todos cabermos dentro do que eu supunha ser esperado de mim, os sorrisos que dei quando não queria sorrir, as opiniões que engoli, as manhãs que comecei no limite porque nunca aprendi a proteger o que precisava ser protegido antes de chegar nele. Não virei outra pessoa. Não fiz nenhuma revolução. Só aprendi. Mais tarde do que devia, mas mais cedo do que nunca, que ocupar o espaço que é seu não agride ninguém. É só ser honesta sobre o que você precisa para continuar sendo quem você é. Tenho 40 anos, tenho um apartamento que cheira a café com manteiga com sal e tenho uma mangueira grande no jardim lá embaixo que balança quando faz vento. Tenho um filho que faz desenhos com solenidade e um marido que está aprendendo a fazer as perguntas antes de tomar as decisões. Tenho uma irmã que pergunta qual dia e qual horário e amigas que respondem em 5 minutos com emoji de coração. Tenho um tapete de pilates que está ficando com a minha forma de tanto uso. E tenho, finalmente, a clareza de que cuidar de mim não é egoísmo com boa desculpa. É o único jeito que conheço de ter alguma coisa real para oferecer a quem está do lado. Na semana seguinte, o apartamento voltou ao que é nosso. Meu filho fez o trabalho da escola na mesa da sala, com a língua para fora de concentração. Meu marido ligou para Letícia. Ficou 15 minutos conversando. Voltou com aquela expressão leve de quem falou o que precisava falar. Me contou que ela estava bem. Que o novo emprego tinha começado bem,
que a Giovanna tinha colocado o desenho do Davi na parede do quarto novo como prometido. Ela disse que você é a pessoa mais difícil e mais justa que ela já conheceu, meu marido disse. Aceitei como elogio. Naquela noite, depois que meu filho foi dormir, fiquei na varanda com um chá. O jardim lá embaixo estava quieto. Meu marido veio sentar do lado com uma água. A gente ficou em silêncio por um tempo, do tipo bom de silêncio, o que fica depois que as coisas importantes foram ditas e não precisam ser ditas de novo. Me ensina mais dessas coisas que você aprendeu, ele disse depois de um tempo. Você já sabe, eu disse. Só precisa parar de achar que o conforto de todo mundo é mais importante do que o seu. Ele ficou quieto. Depois, como se aprende uma coisa assim? Olhei para a mangueira lá embaixo. Você para de esperar que alguém te dê permissão para ser quem você já é. A gente ficou lá por mais tempo, olhando para o jardim quieto, enquanto a noite fazia o que a noite faz quando você finalmente parou de brigar com ela. Eu estava passando o fondant pela última vez quando percebi que estava sorrindo sem motivo aparente. 40 anos. E era a primeira vez na vida que eu tinha um espaço de trabalho que era inteiramente meu. Não a bancada da cozinha onde eu passei 8 anos amassando massa com o cotovelo esbarrando na torneira. Não a mesa da sala que eu precisava limpar toda vez que minha família ia jantar. Não o chão da área de serviço, ajoelhada sobre um tapete de borracha enquanto meu marido passava por mim para pegar uma cerveja. Um cômodo inteiro, com porta, com prateleiras até o teto. Com a minha bancada de mármore que eu escolhi pedra por pedra numa marmoraria em Campinas numa tarde em que o dono achou que eu estava brincando, até eu pagar. A gente tinha comprado o apartamento com 3 cômodos porque eu tinha insistido no terceiro. Meu marido queria o de 2 quartos, dizia que era mais barato, que a gente não tinha filho morando em casa, que o espaço ia sobrar. Eu olhei para ele no corredor do imóvel e disse com toda a calma que eu tinha: o terceiro cômodo é o meu cantinho de confeitaria, não no futuro. Agora, ele me olhou como quem está calculando se vale a pena abrir uma discussão. Não valeu. A gente fechou o contrato com 3 cômodos. Eu levei quase 1 ano montando aquele espaço. Não de uma vez, porque o dinheiro não chegava para tudo ao mesmo tempo, mas com escolha, com paciência, com a clareza de quem sabe exatamente o que quer. A batedeira planetária veio primeiro, porque sem ela nada funcionava. Depois as prateleiras de inox que eu mandei fazer sob medida em uma serralheria do bairro, com o cara medindo 3 vezes porque eu não parava de pedir para ajustar 1 centímetro. Depois os potes de vidro, todos da mesma linha, todos do mesmo tamanho, organizados por categoria, porque quando estou no meio de uma receita, preciso encontrar a baunilha em menos de 4 segundos sem precisar pensar. E a bancada? A bancada era o coração do cômodo. Eu a encontrei numa marmoraria pequena em Campinas durante uma viagem de trabalho. Era uma pedra de mármore branco, com veio cinza, que o dono tinha guardado no fundo do depósito, porque ninguém queria pagar o preço que ela merecia. Eu entrei, vi, fiquei parada na frente dela por um tempo que provavelmente pareceu estranho para o dono e disse quanto eu ia pagar. Ele disse outro número. A gente negociou por 20 minutos, até chegar num valor que nos deixou os dois levemente insatisfeitos, e eu aprendi que é exatamente esse o sinal de um preço justo. Eu trouxe a bancada numa transportadora, instalei com um marmorista que cobrou caro, mas trabalhou bem. Quando ela ficou pronta, eu passei a mão na superfície fria e pensei: é aqui que eu trabalho de verdade. Não mais improvisada, não mais pedindo licença para o espaço dos outros. Eu faço bolos personalizados há 12 anos. Comecei na cozinha de casa, com o forno de uma porta que aquecia de um jeito só, vendendo para vizinhas e colegas de trabalho. Fui crescendo devagar, com indicação, sem pressa, mas com consistência. Hoje eu tenho agenda, tenho clientes fixos, tenho uma lista de espera para datas especiais. Não é um hobby, é o que paga uma parte importante das contas da nossa casa todos os meses. E durante 8 anos eu fiz tudo isso na beira da pia, dividindo espaço com a louça do jantar e o suporte de esponjas. Ter o cantinho mudou tudo, não só na prática, mas em alguma coisa mais funda, que é difícil de explicar para quem nunca trabalhou sem ter um lugar de verdade para isso. Foi numa terça-feira que o meu marido entrou na sala com aquela pausa antes de falar. Eu conheço essa pausa.
13 anos de casamento ensinam a ler o corpo do outro como um segundo idioma, e aquela pausa específica significava: tenho uma coisa para dizer que você não vai gostar e estou pensando no melhor ângulo de entrada. Eu continuei organizando os corantes em gel por tom, do mais claro para o mais escuro, da esquerda para a direita, porque eu preciso de uma lógica visual para trabalhar. Minha mãe vai vir nos ajudar por um tempo, ele disse. Eu coloquei o corante vermelho no lugar dele. Ajudar com o quê? Depois da cirurgia, você sabe que vou precisar de apoio nos primeiros dias. Fisioterapia, medicação, não posso dirigir. A cirurgia no joelho do meu marido estava marcada para daqui a 2 semanas. Procedimento eletivo, já planejado, já conversado. O que eu não sabia era que alguém ia ser chamado para nos ajudar. Por quanto tempo? Eu perguntei. Ele olhou para o ventilador por 1,5 segundos. 3 semanas, ele disse. Talvez 4, dependendo da recuperação. 3 semanas. Eu respirei pelo nariz com cuidado. Minha sogra. Eu gosto da minha sogra. Dona Helena tem 67 anos. É aposentada, costura, faz crochê, cozinha bem e tem aquele costume específico de pessoas criadas em casa grande de reorganizar os ambientes ao redor como um ato de afeto. Ela entra na sua casa e dobra as toalhas diferente, ajeita os travesseiros, coloca os sapatos em fila, porque para ela é cuidar. Sempre foi. Não tem maldade. Nunca teve. É o jeito dela de dizer que está presente. E eu ia ter ela no apartamento por 3 semanas, possivelmente 4, com o meu cantinho logo ali pela metade do corredor. Você já confirmou? Eu perguntei. A pausa que veio não era uma pausa, era a resposta. Marcos, eu disse o nome dele devagar. Ela já queria vir quando eu operei o ombro no ano passado, ele disse. Dessa vez eu não tive coragem de pedir para não vir. Eu virei para ele de frente. Você podia ter me consultado antes de confirmar. Eu ia te contar. Você está me contando agora com data de chegada marcada. Quando chega? Sábado, ele disse, mais baixo. Eu virei de volta para os corantes, não porque estava ignorando ele. Quando fico com raiva e falo na raiva, as coisas certas saem tortas. Eu precisava de um momento para organizar o que eu queria dizer com clareza, sem crueldade e sem engolir nada. Ele ficou esperando porque em 13 anos ele também aprendeu a ler os meus silêncios. O problema não era a Dona Helena, nunca foi ela. O problema era o padrão. Ela precisa de um lugar. Ele decide. Eu apareço no final como detalhe, não como moradora do apartamento que tem opinião sobre quem fica nele por um mês. E tinha mais uma coisa, que eu sabia enquanto organizava os corantes do mais claro para o mais escuro. O apartamento tinha quarto de casal e o meu cantinho, não tinha quarto de hóspedes. O que significava que a Dona Helena ia dormir no sofá ou que alguém ia pedir que eu cedesse alguma coisa. E eu sabia, enquanto alinhava os potes em fila, qual coisa seria pedida. Naquela noite a gente conversou de verdade. Uma daquelas conversas que começam contidas e ficam mais honestas quando o apartamento fica quieto. Eu disse que me senti de lado na decisão. Ele disse que eu tinha razão, que devia ter me consultado primeiro. Eu disse que precisava que ele entendesse o que aquele cômodo significava para mim, não como espaço vazio, como conquista de quase 1 ano de esforço. Ele me ouviu daquele jeito que ele tem às vezes, com o corpo inteiro quieto, sem interromper, sem defender. No fim ele disse, o cantinho é seu. Minha mãe dorme no sofá. Eu pego uma cama de solteiro inflável para ela ter mais conforto. Você não vai precisar mover nada. Eu acreditei nele porque quando ele promete com aquele olhar específico, ele cumpre. 13 anos me ensinaram isso. A Dona Helena chegou no sábado com 2 malas, um pacote de biscoitos caseiros e um sorriso que preenche o corredor inteiro. Me abraçou apertado, disse que estava ansiosa para ajudar. Percorreu o apartamento de cômodo em cômodo com aquela curiosidade dela de quem quer entender o espaço. Quando chegou na porta do cantinho, ela abriu, olhou por 1 segundo. Nossa, ficou um luxo, ela disse, e eu vi que era genuíno. Ela fechou a porta sem entrar. Os primeiros dias foram tranquilos. A Dona Helena tem uma presença boa quando ela quer. Conta histórias com aquele ritmo dela de quem foi criada ouvindo causos, cozinha com uma naturalidade que deixa a cozinha cheirando bem por horas. À noite a gente assistia novela enquanto meu marido ficava com a perna elevada no travesseiro que ela trouxe especialmente para isso.
Eu trabalhei normalmente no cantinho durante essa primeira semana. Entrava, fechava a porta, fazia o meu trabalho. A dona Helena nunca abriu sem bater. Tudo estava dentro do que eu tinha imaginado. Na segunda semana, eu comecei a notar pequenas coisas. A toalha de prato estava dobrada diferente. Os chinelos que eu deixava na entrada da cozinha tinham sido alinhados em outro canto. A almofada do sofá estava de cabeça para baixo, o que para ela provavelmente era a posição certa, e para mim não era. Eu não disse nada. Cada um tem os seus hábitos. Ela está tentando ajudar. É só mais uma semana e meia. Na quinta-feira da segunda semana, meu marido tinha consulta de retorno com o ortopedista, fisioterapia depois, o dia inteiro fora. Eu saí às 8 da manhã com ele, orientações na bolsa, celular carregado, agenda liberada. Era um dia simples. Consulta, fisioterapia, almoço fora se ele estivesse bem, volta para casa. Eu voltei às 5h30 com meu marido bem, com o médico satisfeito com a evolução, com o humor bom. Ele foi direto para o quarto descansar. Eu fui pelo corredor com a bolsa no ombro e parei na porta do cantinho. A porta estava entreaberta. Eu empurrei com a ponta dos dedos. A bancada de mármore estava coberta com uma toalha de mesa que eu não reconhecia, dobrada como se fosse uma colcha improvisada. Em cima da toalha, uma almofada e um cobertor dobrado. A batedeira tinha sido empurrada para a prateleira do fundo, no lugar mais alto, onde eu precisaria de escada para alcançar. Os potes de vidro que eu organizei por categoria estavam agrupados de outro jeito, sem lógica que eu reconhecesse, empurrados para as extremidades das prateleiras. Os utensílios que eu guardo pendurados na régua de parede estavam dentro de um pote de cerâmica que eu usava para outra função. Os sacos de farinha e açúcar, que ficavam acessíveis na prateleira mais baixa porque uso todo dia, tinham sido empurrados para baixo da bancada, no canto onde eu guardo as formas grandes. E a bancada que eu trouxe de Campinas, que um marmorista instalou com nível, que era o centro daquele espaço, tinha virado base de cama improvisada. A superfície fria de mármore que eu escolhi para trabalhar com chocolate e pasta americana, porque precisa de temperatura constante, estava coberta com uma toalha de mesa floral que não era minha. Eu fiquei parada na porta sem conseguir calcular quanto tempo. A dona Helena apareceu no corredor atrás de mim com aquele sorriso dela. Filha, que bom que vocês chegaram. Olha, eu dei uma arrumadinha lá, ficou muito mais organizado assim. A bancada é grande demais para ficar vazia, fica desperdiçando espaço. Eu dormir no sofá toda noite estava ficando pesado para o meu corpo. Sabe como é, a coluna vai acusando. Aqui fica muito mais confortável e de dia você usa normalmente. Eu olhei para meu marido no corredor atrás dela. Ele estava parado com a mão na parede de apoio, olhando para o chão com aquela postura específica de quem sabe que vai ter que responder por alguma coisa e está calculando como. Eu sorri para a dona Helena, o sorriso que eu faço quando estou segurando muita coisa e preciso de tempo antes de abrir a boca. Um sorriso que é pausa, não resposta. Que bom que a senhora está mais confortável, eu disse, e fui para o banheiro. Fechei a porta. Sentei na borda da banheira e fiquei olhando para o azulejo cinza por um tempo que eu não sei medir. Tinha uma encomenda para terminar até sexta-feira. Bolo de casamento. 2 andares. Pasta americana, flores de açúcar que eu precisava modelar ainda naquela noite, porque flores precisam de pelo menos 12 horas secando antes de ir para o bolo. Eu precisava da batedeira, precisava dos corantes no lugar que eu sabia onde estavam, precisava da bancada fria de mármore, que não é capricho, é técnica. Chocolate derrete em superfície quente. Pasta americana gruda em superfície porosa. Cada detalhe daquele espaço tinha uma função. E quando a função desaparece, o trabalho desaparece com ela. Peguei o celular e liguei para a Fernanda. A Fernanda tem 43 anos, é minha amiga desde o colégio, trabalha como enfermeira e tem aquela capacidade rara de dizer a verdade sem enfeite, mas também sem brutalidade. Eu contei tudo. Ela ficou quieta por uns 5 segundos. Ela cobriu a bancada de mármore com uma toalha floral, disse ela devagar, como quem está confirmando que entendeu direito. Sim. E o bolo de casamento é amanhã. Sexta é o prazo. Ainda tenho as flores para modelar. A Fernanda respirou fundo. E o que você vai fazer? Não o que eu estava sentindo.
Não se eu tinha razão. O que eu ia fazer? Porque ficar com raiva e deixar passar é uma opção. Reclamar para a amiga no banheiro e não mover nada é uma opção. Eu sabia exatamente como isso terminava porque já tinha feito isso antes. Um ressentimento que vai acumulando em silêncio, até que um dia estoura por alguma coisa pequena que, na verdade, é a soma de tudo que ficou guardado. Eu não queria mais fazer isso. Vou falar com o Marcos primeiro, eu disse. Bem, disse a Fernanda. E o cantinho? Coloco tudo de volta. Com ele me ajudando, ela disse, não como pergunta. Com ele me ajudando, eu confirmei. Ela fez um som de aprovação e desligou. Naquela noite, depois que a dona Helena foi para o cantinho dormir, eu chamei meu marido para a varanda, fechei a porta de vidro, sentei na cadeira de palha que a gente comprou numa feira e olhei para ele. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele estava de pé encostado no parapeito, a perna operada levemente estendida, com aquela postura de quem sabe que a conversa não vai ser curta, mas não tem como desviar. A coluna dela está incomodando, Bea. O sofá é duro. Ela foi lá ver o cômodo e disse que cabia bem. Eu não soube dizer não. Ela é sua mãe, eu disse. Eu entendo. Mas você se lembra do que você me prometeu quando a gente conversou antes dela chegar? Ele ficou olhando para o prédio do fundo. Você disse que o cantinho era meu e que ninguém ia mexer nele. Usou exatamente essas palavras. E hoje, quando eu cheguei em casa depois de um dia inteiro fora com você cuidando da sua recuperação, a minha batedeira estava no lugar mais alto da prateleira e a minha bancada de mármore estava coberta com uma toalha floral. Minha bancada de mármore, eu disse com calma. Sabe de onde veio essa bancada? Eu fui buscar ela pessoalmente em Campinas. Passei um dia inteiro numa transportadora para trazer. Paguei um marmorista para instalar. Cada detalhe daquele espaço eu planejei porque preciso de um ambiente específico para trabalhar com chocolate e pasta americana. Não é frescura, é técnica, temperatura, superfície, organização. Quando você muda uma coisa, você desfaz o trabalho de meses. Ela é minha mãe, ele repetiu, mais baixo dessa vez. Eu sei quem ela é, Marcos. Eu gosto da sua mãe. Isso não é sobre gostar ou não gostar, é sobre o que aconteceu. Você tomou uma decisão sobre o meu espaço de trabalho, na nossa casa, sem me perguntar. Ele ficou olhando para o chão. E eu tenho flores para modelar essa noite, continuei. Não é uma vontade, é um prazo, é uma cliente, é dinheiro que entra nessa casa. Eu preciso da bancada, preciso da batedeira acessível. Preciso trabalhar essa noite. Ele levantou os olhos. Você tem razão. Preciso ter certeza que você entende de verdade, eu disse. Não quero ter que repetir essa conversa. Quando alguém quiser usar ou mudar qualquer coisa no meu cantinho, me pergunta antes. Não depois. Antes. Ele assentiu com um assentimento diferente dos outros que eu conheço nele. Não o de quem concorda para encerrar o assunto. O de quem chegou num lugar. Vou ajudar a colocar de volta agora, ele disse. São quase 10 da noite, eu disse. Eu sei, você precisa trabalhar. Ficamos os dois no cantinho por quase 1 hora. Ele tirou a toalha floral da bancada com cuidado, limpou a superfície com o pano específico que eu uso para mármore. Eu trouxe a batedeira de volta do alto da prateleira, um objeto de cada vez, cada coisa voltando para o lugar onde ela fazia sentido. Os potes de vidro por categoria, os utensílios na régua de parede, os sacos de farinha e açúcar na prateleira mais baixa. Quando terminou, eu fiquei parada no meio do cômodo olhando para a bancada no lugar dela, para a superfície fria refletindo a luz do LED que eu escolhi para a temperatura de cor ideal. Era meu cantinho de novo. Meu marido ficou parado na porta, olhou para o espaço, olhou para mim. Desculpa, ele disse, de verdade. Eu sei, eu disse. Obrigada por ajudar a arrumar. Ele foi dormir. Eu fiquei trabalhando. As flores de açúcar foram moldadas uma por uma. Rosa, folha, botão, pétala. Eu trabalhei até 00:40 com o cantinho inteiramente meu, com cada coisa no lugar que ela precisava estar, com a concentração que só chega quando o espaço está certo. Terminei com o humor intacto e as flores secando na bancada em fila, sobre papel vegetal, exatamente como deveriam estar. Na manhã seguinte eu acordei antes de todo mundo, fiz café no coador porque tenho essa preferência e não me envergonho dela, e fiquei sentada à mesa da cozinha olhando pela janela para o pátio interno do prédio.
Eu ia ter que conversar com a dona Helena. Não por obrigação. Não para registrar formalmente que eu estava certa, mas porque o que havia acontecido merecia ser dito com cuidado e eu não queria que a senhora passasse o resto da estadia sem entender o que tinha acontecido de verdade. Quando ela desceu, eu vi o momento em que ela percebeu. A porta do cantinho estava entreaberta. Ela parou no corredor, olhou pela fresta, ficou parada por um segundo. Bom dia, eu disse com calma genuína. Você colocou tudo de volta? Ela disse. Não era exatamente uma pergunta. Coloquei. A senhora quer café? Ela ficou parada mais um momento, então veio devagar até a cozinha, sentou na cadeira da bancada e pousou as mãos sobre a mesa com um cuidado que eu não estava esperando. Como alguém que está se preparando para dizer alguma coisa e quer que a postura do corpo combine com o que vem. Beatriz, ela disse. Eu coloquei a xícara dela na frente. Sentei do lado oposto e olhei para ela sem raiva, sem acusação, com a clareza que eu estava aprendendo a reconhecer como minha nos últimos tempos. Eu sei que a senhora quis ajudar, eu disse. Conheço a senhora há 13 anos, sei que o coração é bom. Mas, ela disse antes de eu terminar, mas aquele cômodo não é um canto sobrando. Eu sei que parece. Tem porta, tem janela, tem espaço suficiente para uma cama. Mas não é quarto de hóspedes. É onde eu trabalho. É o que eu construí ao longo de um ano depois de 8 anos trabalhando em cima da bancada da cozinha, dividindo o espaço com a louça do almoço. Ela ficou olhando para a xícara. A bancada que a senhora cobriu com a toalha, eu disse com voz tranquila. Eu fui buscar ela pessoalmente em outra cidade. Não porque era mais barata, porque era a pedra certa para o que eu preciso. Mármore é frio. Chocolate e pasta americana precisam de superfície fria para trabalhar. Cada objeto naquele cômodo está onde está por um motivo que tem a ver com o meu trabalho. Quando muda, não é só o visual que muda. É o processo inteiro. Ela levantou os olhos. Eu nunca tinha pensado nisso. Não tinha como saber, eu disse. Mas é por isso que importa tanto. Ontem à noite eu precisava modelar flores de açúcar para um bolo de casamento com prazo hoje. Se eu não tivesse colocado tudo de volta, não ia conseguir trabalhar direito. Isso não é pequeno para mim. A dona Helena ficou quieta por um tempo longo. Quando ela voltou a falar, tinha alguma coisa diferente na voz. Não defensividade, reconhecimento. Eu faço isso, ela disse devagar. Entro num lugar e começo a arrumar porque acho que estou sendo útil. Nunca pergunto antes. Fiz isso a vida inteira. Quando o Marcos era pequeno, eu entrava no quarto dele e reorganizava sem avisar. Ele reclamava, eu achava que estava certa. Com a minha sogra foi igual. Ela nunca me disse nada, mas eu sei que tinha coisa que eu mudava na casa dela que ela não gostava. Nunca parei para entender por que incomodava. Eu ouvi com atenção, não porque precisava ouvir para perdoar alguma coisa. Eu não estava com raiva, mas porque ela estava me contando uma coisa real sobre si mesma, e isso merecia atenção genuína. Devia ter perguntado antes de entrar no seu espaço, ela disse. Devia ter perguntado se você se importava, não ter entrado e começado a mudar. Obrigada por falar isso, eu disse. Ela tomou um gole de café. Ficamos as duas em silêncio por um momento. Aquele tipo de silêncio que não é incômodo. Tem substância. Vou continuar no sofá, ela disse. A coluna aguentou até agora, aguenta mais uma semana. Eu olhei para ela. E a inflável? Como assim? A cama inflável, eu disse. Essa noite a gente arruma no quarto de casal. O Marcos vai para o sofá uma semana, que a perna dele já está bem o suficiente para isso. A senhora dorme no quarto de verdade. Com colchão, com travesseiro, com dignidade. Ela me olhou com uma expressão que eu não soube identificar de imediato. Era uma mistura de surpresa e alguma coisa mais suave. Você faria isso? A senhora está na nossa casa há 11 dias, eu disse. Isso eu posso fazer. Ela ficou olhando para mim por um momento. Depois assentiu com aquela cabeça dela de quem está aceitando alguma coisa que não esperava receber. Meu marido desceu meia hora depois com aquela expressão de quem passou a noite calculando como ia encontrar amanhã. Quando chegou à cozinha e viu eu e a dona Helena sentadas com expressão tranquila e café quente, ele parou na entrada com aquela cara de quem não entende exatamente o que aconteceu, mas sente que pode respirar. Café? Eu perguntei.
Sim, ele disse com um sorriso pequeno que era alívio e gratidão ao mesmo tempo. Depois que a dona Helena foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha. Me olhou por um segundo. Vocês conversaram? Conversamos. Foi bem. Como? Honestamente, eu disse. Não precisava ser difícil, só precisava ser verdadeiro. Ele ficou me olhando com aquela expressão que eu não sei nomear com precisão, mas que guardo como uma das minhas favoritas. Uma mistura de orgulho e reconhecimento, e alguma coisa mais funda que não tem palavra certa. Você é incrível, ele disse. Eu sei, eu disse, e sorri de verdade. Os últimos dias da estadia foram completamente diferentes. A dona Helena perguntava antes de qualquer coisa: posso pegar esse pano? Posso mover esse vaso? Essa mudança era pequena, mas mudava o clima do apartamento inteiro. Uma tensão que eu nem tinha percebido que estava carregando foi embora, e alguma coisa mais aconteceu que eu não estava esperando. A gente ficou mais próximas. Não a proximidade de quem está fingindo que está tudo bem. A outra, a que vem quando você para de ser cortês demais e começa a ser real. Quando o espaço entre as pessoas fica mais limpo, sem aquela camada de cuidado excessivo que vai ficando espessa demais e transforma a convivência em performance. Na penúltima noite ela me pediu para mostrar o cantinho de verdade. Não como ele estava no dia em que ela mudou as coisas, como era de fato. Eu abri a porta e acendi a luz. Ela entrou devagar, como quem entra em lugar que entende que tem significado. Ficou olhando para as prateleiras, para os potes alinhados, para a régua de utensílios. Depois parou na frente da bancada. Passou a mão levemente na superfície do mármore. Você foi buscar em Campinas, ela disse, não como pergunta. Passei um dia inteiro para isso, eu disse. Ela ficou olhando para a pedra por um momento. Os veios cinza no branco, a superfície polida. Eu não tinha entendido, ela disse. Não tinha como, eu disse. Mas é por isso que ela importa. Ela virou para mim. Beatriz, me desculpa, de verdade. Eu sei, eu disse. Ela me contou então de uma vizinha que havia parado de falar com ela anos atrás por causa de uma situação parecida. Uma vizinha que era como uma amiga, que ela frequentava toda semana e que de uma hora para outra fechou a porta sem explicação. Só muito depois, por uma terceira pessoa, ela soube que tinha reorganizado a área da horta da vizinha sem pedir, trocado as plantas de lugar, jogado fora mudas que a vizinha guardava com intenção. A vizinha nunca disse nada diretamente. Simplesmente foi criando distância até sumir. Eu ouvi com atenção porque ela estava me contando uma dor real, não uma desculpa. Existe uma diferença entre essas duas coisas e eu aprendi ao longo dos anos a reconhecer qual é qual. Você me disse, ela disse. Ela não disse. Eu precisava ouvir, mas precisava ouvir de alguém que me dissesse de frente. No último dia ela insistiu em cozinhar o jantar. Fez frango com quiabo do jeito que meu marido ama, o tipo de receita que carrega afeto em cada etapa do preparo, cheiro que preenche o apartamento todo. Eu fiz um bolo de chocolate simples, de forma, sem enfeite, só pra gente. A gente ficou na cozinha por horas sem perceber, com a janela aberta e o barulho da rua chegando de baixo. Meu marido comeu 2 porções do frango e disse que queria que todas as visitas da família terminassem assim. Eu e a dona Helena demos risada ao mesmo tempo, aquele tipo de risada que sai junto sem combinar, que é o sinal de que alguma coisa ficou diferente entre as pessoas. Na manhã seguinte, eu e meu marido a levamos ao ponto de ônibus. No embarque, ela me abraçou diferente do abraço de chegada. O de chegada era largo, animado, o abraço de quem está chegando cheio de energia. O de saída era mais quieto, mais presente. O abraço de quem passou por alguma coisa real e saiu do outro lado levando uma coisa que não tinha antes. Cuida desse cantinho, ela disse no meu ouvido. Cuido, eu disse. E volte quando quiser. Só avisa antes. Ela riu. Prometo, filha. No caminho de volta, meu marido ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse. Devia ter ligado para você quando ela pediu para vir. Devia ter ligado, contado, e a gente teria decidido junto. Sim, eu disse. Devia. Ele ficou quieto de novo. Depois. Eu sempre fico com medo de dizer não para ela. A gente cresceu com pouco e quando um precisava, o outro não parava para pensar, só ia. É difícil mudar esse reflexo. Eu olhei para ele.
Marcos, ajudar sua mãe e me consultar não são coisas que se cancelam, cabem juntas. Você podia ter ligado, me contado, e a gente teria tomado a decisão juntos. Provavelmente a resposta ia ser a mesma. Ela ia ficar. Mas eu ia ser parte da decisão, não uma consequência dela. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse baixinho: Você tem razão. A gente ficou o resto do caminho em silêncio. Mas era um silêncio que tinha peso bom. O tipo que existe depois que as coisas certas foram ditas sem crueldade. Quando cheguei em casa, fui direto para o cantinho. Abri a porta, acendi a luz, fiquei parada no meio do cômodo por um momento. A bancada estava no lugar. A superfície de mármore refletindo a luz do LED. Os potes alinhados nas prateleiras por categoria. Os utensílios na régua. Os sacos de farinha e açúcar acessíveis na prateleira mais baixa. Era meu espaço, inteiro, como eu havia construído. Peguei o celular e mandei mensagem para a Fernanda. A dona Helena foi. Está tudo bem. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Foi. Como ficou? Eu sentei na cadeira que fica de frente para a bancada e escrevi. Conversei com os dois. Foi honesto. Ficou bem. Ela demorou um pouco mais para responder. Quando veio, eram 3 palavras. Orgulho de você. Eu fiquei olhando para essas palavras por um momento. Não porque precisava de aprovação para saber que fiz certo, mas porque tem coisas que a gente faz por si mesma e que ficam mais inteiras quando alguém que você ama vê e reconhece. Existe uma diferença entre precisar de validação e apreciar testemunha. Eu aprendi a diferença. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher sem medo. Tenho muito medo. Tive medo de parecer difícil. De ser a nora que faz drama por causa de bancada, de criar um clima que ia contaminar o casamento por semanas depois que ela fosse embora. Esses medos são reais. Eu os senti todos ao mesmo tempo quando estava parada na porta do cantinho olhando para a toalha floral em cima do meu mármore. Mas aprendi ao longo dos 40 anos que levei para chegar até aqui que medo é uma informação, não uma ordem. Ele me diz que aquilo importa para mim. Cabe a mim decidir o que faço com esse importar. O que eu fiz foi falar com cuidado, sem crueldade, mas sem guardar nada. E o mundo não desabou. A dona Helena não foi embora magoada. O meu casamento não rachou. O que aconteceu foi o oposto. Alguma coisa ficou mais firme entre nós 3, mais honesta, mais real. Minha avó costumava dizer que casa e lar são coisas diferentes. Casa é o IPTU, o endereço, o número da placa. Lar é o lugar onde você pode ser quem você é sem pedir licença para isso. Onde as pessoas ao seu redor, mesmo quando erram, são capazes de ouvir de verdade e de mudar alguma coisa de verdade. Eu sempre quis um lar. E estou aprendendo, aos 40 anos, que construir um lar não é sobre ter o espaço certo ou os móveis no lugar certo. É sobre ter coragem de dizer, isso é meu, isso importa para mim, sem se desculpar por isso. Precisamente para as pessoas que você mais ama, precisamente porque você as ama. Meu marido apareceu na porta do cantinho, ficou olhando para o espaço por um momento, para a bancada no lugar, para a luz do LED na temperatura que eu escolhi. Depois olhou para mim. Você quer trabalhar ou toma um café comigo? Eu olhei para a bancada, para o projeto que estava esperando, para o mármore limpo refletindo a luz certa. Café primeiro, eu disse. Ele sorriu daquele jeito dele que é o sorriso inteiro, sem reserva. Eu me levantei, apaguei a luz do cantinho, fechei a porta com cuidado e fui fazer café com ele.